Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né? Hoje nós iremos dar continuidade então sobre a vascularização da cabeça e pescoço, abordando um pouquinho mais sobre esse local então, que é a ramificação, a quarta ramificação anterior que nós temos, que é a ramificação da artéria maxilar, tá? Então a formação dessa artéria maxilar. Essa artéria maxilar, então, nós vamos tentar abordar um pouquinho da onde que ele está vindo para que nós possamos dar continuidade, tá? Para facilitar essa forma didática de como nós estaremos abordando a artéria maxilar, pelo fato dele irrigar várias estruturas de face e cabeça, né? Então nós vamos dividir ela em três partes, tudo bem? Mas antes disso, vamos ver da onde está vindo, então, essa artéria maxilar, tá? Então vamos pegar aqui, ó, na nossa estrutura aqui, tá? Tridimensional, em que nós temos aqui, olha só. A artéria maxilar, então, é a quarta artéria que vai suprir aqui anteriormente, vai sair da carótida externa, tá? Então, a carótida externa tem origem aqui, ó. Se a gente pegar desde o coração, ele vai chegar aqui, ó, no arco da aorta e ele vai se ramificar aqui, ó, subindo pela carótida comum, tá? No caso do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos a artéria troncobraquiocefálica anteriormente para depois chegar na carótida comum, beleza? Essa carótida comum ele vai sofrer uma bifurcação a nível do ocioide, tá? E ele vai formar então a carótida interna e a carótida externa, tá? Da carótida externa, então, nós temos aqui a primeira ramificação, que é a tireoide superior. Nós temos aqui a segunda ramificação anterior, né, de baixo para cima, que é a lingual. Nós temos a terceira ramificação anterior aqui, que é a facial. E daí nós chegamos à quarta ramificação anterior, que é a artéria maxilar, tá? Então essa artéria maxilar, ele vai surgir mais ou menos ali na altura do colo da mandíbula, tá? E o fato dele surgir na altura do colo da mandíbula, então, ele vai ter esse trajeto horizontalizado, tá? Então ele vai sair aqui, ó, do colo da mandíbula, vamos colocar a mandíbula aqui, ó. Olha só, tá? Então ele vai ter uma origem nessa região. Olha só, nessa região do colo da mandíbula, o que nos dá aqui um fator muito interessante, muito importante, que é o cuidado que nós devemos ter com essa artéria aqui, ó, tá? Maxilar, principalmente com manipulações da articulação temporomandibular, tá? Então nós temos que observar essas estruturas aqui, ok? Deixa eu tentar selecionar aqui a artéria maxilar, olha aqui, ela aqui, tá? Aqui nós temos a articulação temporomandibular e horizontalmente, vindo na porção frontal, em direção à porção frontal, nós temos a presença da artéria maxilar, ok? Então, essa artéria que nós estaremos abordando ele um pouquinho aqui, olha só. Então, ele vai estar bem aqui centralmente à face, tá? Essa artéria maxilar, então, pessoal, ele vai dar origem ali a outras artérias, a outras ramificações, ok? Dessas outras ramificações, vamos tentar abordar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês da divisão geral, então, que nós iremos abordar essa artéria maxilar. Então, tá aqui, ó. A artéria maxilar, nós iremos abordar na parte 1, em que nós temos aqui a presença de 5 ramificações, nós vamos falar cada uma delas, mas é claro que nós vamos abordar os principais para vocês, tá? Nós temos aqui a segunda parte e a terceira parte, tá? Então, nessa videoaula de agora, nós estaremos falando dessa primeira parte aqui, ó. Essa primeira porção, tá, da artéria maxilar, nós temos, olha só, logo no início, duas pequenas ramificações, tá? Logo que ele se bifurca aqui, ó, aqui nós temos a carótida externa, aqui nós temos, então, a artéria maxilar, tá? As primeiras ramificações superiores que nós temos ali é a artéria auricular profunda e a artéria timpânica, tá? Anterior. Então, vamos lá. A artéria, de modo geral, a artéria auricular profunda, então, ela vai entrar nessa direção aqui, superiormente ao meato acústico externo, tá? E vai suprir, então, principalmente a essa área de tecido epitelial, tá? Do meato acústico externo e da superfície da membrana timpânica também, tá? Então, essa área de irrigação que ele vai pegar. Junto com a artéria timpânica, que é essa segunda área aqui, ó, que nós temos, tá? Essa segunda ramificação superior, ele vai então entrar na cavidade timpânica, tá? E ele vai irrigar justamente a superfície interna da membrana timpânica, tá? Do tímpano ali.
tudo bem? Então, do que vocês precisam saber a respeito da artéria auricular profunda e da timpânica anterior, é basicamente a sua área de irrigação, beleza? Em terceiro ponto superior aqui, ó, eu tenho a artéria meníngea média, tá? Essa artéria meníngea média, pessoal, é uma artéria muito importante ali, justamente porque ele vai ter um ponto de irrigação muito importante que vai suprir ali a irrigação sanguínea dessa região aqui da cabeça, tá? Dessa região medial aqui da cabeça. Principalmente ali na altura entre a meninge, tá? E a calota craniana, tudo bem? Tanto é que essa artéria meníngea média, ele forma sulcos ali. Se a gente pegar a calota craniana e observarmos na parte interna dele, nós observamos alguns sulcos de trajeto dentro dessa área ali de formação, justamente para acomodar a artéria meníngea média, tá? Então ele tem uma função muito importante de irrigação ali da calota craniana, ok? E nós temos também ali além dessa artéria meníngea média, né, superiormente nessa região, deixa eu voltar aqui o gráfico, tá? Superiormente aqui nós temos a artéria meníngea acessória, tá? Ou artéria acessória meníngea. O que essa artéria vai fazer, tá? Essa artéria, então, ela tem a responsabilidade, tá, de adentrar nessa área craniana, tá, pelo forame oval, e ele vai irrigar essas regiões também de meninge e as estruturas da fossa infratemporal, tá? Então, nessa região aqui de irrigação, nós temos a artéria meníngea média, tá, e a artéria acessória, que vai irrigar, então, essa área entre meninge, tá, e a calota craniana, tudo bem? Então, essas são as funções principais dessas artérias superiores, ok? E aí sim, nós vamos abordar com mais detalhe sobre a artéria alveolar inferior, que é essa ramificação inferior. Dessa primeira porção, é a única ramificação inferior que nós temos aqui, tá? Essa artéria alveolar inferior, então, ela vai descer, tá, entre o ligamento esfenomandibular e o ramo da mandíbula, então fica muito próximo a essa região do ramo da mandíbula, tá? Ela vai entrar pelo forame mandibular e ele vai passar então por todo o canal da mandíbula, tá? Então vamos pegar aqui a estrutura, voltando ali na parte da visualização 3D, olha só o que nós temos aqui, tá? Então aqui dessa artéria aqui maxilar, nós temos a primeira ramificação inferior, que está aqui, ó, tá? Que é a artéria alveolar inferior. Se eu colocar a estrutura óssea, olha só. Observe, então, a artéria, deixa eu selecionar ele aqui. Aqui, tá? Essa é a artéria alveolar inferior, tá? Então, aqui nós temos a parte do ligamento esfenomandibular, tá? E aqui eu tenho a passagem, então, da artéria alveolar inferior. Essa artéria alveolar inferior, então, ela vai estar entrando nessa região aqui, ó, que é o forame mandibular. E ele vai estar passando por dentro ali, ó, da mandíbula, tá? Através do canal mandibular, tá? Durante essa passagem aqui da artéria alveolar inferior, ele solta ramificações indo em direção aos dentes, tá? Essas ramificações, então, são ramificações chamadas de artérias dentais e periodentais, ok? Então, nós temos aqui a ramificação, tá, indo em direção aos dentes, que vão formar as artérias dentais, e os que ficam próximo aos dentes, aqui as raízes dentárias, tá, chamadas de artérias periodontais, ok? Então, essas são as duas formas de ramificação que ele vai ter esse suprimento aqui superior, tá, indo em direção à raiz dentária, ok? Lembrando que ali, ó, um pouquinho antes de entrar na cavidade, no canal mandibular, tá? Nós temos uma ramificação dessa artéria aqui, ó, alveolar inferior, tá? Essa ramificação, ele vai emitir um ramo que vai em direção ao soalho da boca, olha só, tá? Essa artéria aqui é chamada de artéria miloioide, tudo bem? Então ele vai formar essa base aqui da boca.
tá? Logo que ele chega mais ou menos ali na altura do forame, tá? Mentual, ele vai sofrer uma nova ramificação. Essa nova ramificação, então, ele vai formar aqui, olha só, a artéria incisiva e a artéria mentual, tá? Quando ele sai pelo forame mentual, eu tenho a formação, então, aqui da artéria mentual, tá? A artéria que ele vai se direcionar para essa parte aqui, ó, dos dentes incisivos, é chamado de artéria incisiva, tá? Deixa eu tentar selecionar ele aqui. Tirar. Aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho a artéria alveolar inferior, tá? Ele se ramificando, formando a artéria miloioide antes de entrar aqui no canal mandibular, tá? Pelo forame da mandíbula. As ramificações superiores formando as artérias dentais e as que ficam aqui pelo caminho, chamadas de artérias peridentais, tá? Quando ele se ramifica aqui, ó, e sai pelo forame mentual, ele é chamado de artéria mentual, tá? E a parte que vai direcionar anteriormente, indo em direção aos incisivos, são chamados de artéria incisiva, tá? Então, essas são os principais pontos aqui que nós temos que lembrar sobre essa artéria, então, alveolar inferior. Tudo bem? Então, vamos lá. Recapitulando dessa primeira parte que nós temos aqui, ó, da artéria maxilar, nós temos aqui 4 ramos superiores, tá? Que são, na verdade, né, a artéria timpânica anterior, primeiro, artéria auricular profunda, artéria timpânica superior, artéria meningia média, tá? E a artéria acessória meningia, tá? Então, essas são as 4 ramificações superiores. A única ramificação inferior que nós temos aqui, ó, dessa primeira porção, é chamado de artéria alveolar inferior. Essa artéria alveolar inferior, aí sim, a gente precisa saber exatamente o trajeto dele, tá? Então, ele vai estar passando aqui entre o ligamento esfenomandibular, tá? E a mandíbula, o ramo da mandíbula, né? E ele passa muito próximo dessa região aqui, ó, que é a articulação temporomandibular, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as manipulações nessa região. Antes de adentrar, então, ao canal mandibular, tá? Ou pelo forame mandibular, ele vai sofrer uma ramificação. Uma das ramificações, ele vai em direção ao soalho da boca, olha só. Essa ramificação que vai indo em direção ao soalho da boca é chamado de ramo miloioideo, tá? E a outra, ele vai dar continuidade pelo canal mandibular, tá? E vai soltar ramificações indo em direção aos dentes. As ramificações que chegam aos dentes são chamados de ramos dentais, e aos que ficam pelo caminho, ficam em volta dos dentes, são chamados de ramos periodontais, tá? Quando ele chega, então, aqui nessa região do mento, tá? do forame mentual, a ramificação que vai passar pelo forame mentual é chamado de artéria mentual, tá? E a ramificação que vai dar continuidade indo em direção aos incisivos vai ser chamado de artéria incisiva, tá? Mesma situação, nós temos ramificações superiores, os que vão em direção aos dentes são chamados de artérias dentais, os que ficam em volta dos dentes são chamados de artérias peridentais, beleza? Pessoal, então é mais ou menos isso aqui que nós temos a respeito da primeira parte da artéria maxilar, tá? Lembrando que a artéria maxilar ali, a primeira ramificação inferior é muito importante, então, para a gente poder estar entendendo, porque ele vai fazer a parte da irrigação sanguínea, principalmente dessa região de arcada dentária inferior, beleza? Valeu, pessoal, bons estudos!